1 Coríntios 5, do 1 ao 13, diz assim a palavra do nosso amado Deus: geralmente se ouve que há entre vós imoralidade tal, como nem mesmo entre os gentios. Isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. E, contudo, andais vós ensoberbecidos, e não chegastes a lamentar, para que fosse tirados do vosso meio quem tamanho ultraje praticou? Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei, como se tivesse presente, que o autor de tal infâmia seja, em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu espírito, com o poder de Jesus, nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor, por Jesus. Não é boa a vossa jactância? Não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato, sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi imolado. Por isso, celebremos a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Já em carta vos escrevi que não vos associeis com os impuros. Refiro-me, por isso, não propriamente aos impuros deste mundo, ou os avarentos, ou roubadores, ou idólatras, pois, neste caso, tereis de sair do mundo. Mas agora vos escrevo que não vos associais com alguém que, dizendo-se irmão, foi impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Com esse tal, nem ainda com mais. Pois, com que direito haveria eu de julgar os de fora? Não julgais vós os de dentro? Os de fora, porém, Deus os julgará. Expulsai, pois, de entre vós um malfeitor. Que texto pesado, né? Não sei nem se eu vou conseguir expor ele completamente hoje, mas pretendo estar caminhando nele. Talvez você chegou aqui na igreja querendo ouvir uma mensagem para trazer um refrigério ao seu coração, e de repente o pastor traz uma exortação e logo depois uma mensagem duríssima como essa, né? Que trata a respeito da disciplina eclesiástica. Mas essas coisas são importantes para a purificação de que nós somos, irmãos. Então perceba que a Bíblia, ela possui passagens belíssimas e alegres e coloridas, mas também passagens densas e mais pesadas, porque todas elas são importantes para a nossa existência. É que nem as nossas emoções. Nós temos emoções muito agradáveis, como a alegria, a felicidade, né, o contentamento, a paz. Nós também temos emoções bastante pesadas, como a tristeza, a raiva, a angústia. E todas elas são importantes para a formação de quem nós somos. Deus colocou lá. Deus nos colocou disponíveis a sentir estas coisas. E a disciplina eclesiástica, então, se torna importante ser tratada, entendida e praticada em nosso meio para a manutenção da verdade de Deus, para que possamos ser uma igreja bíblica, não somente de palavra, da boca para fora, mas de coração também. E é isso que nós vamos estar observando em 3 princípios a respeito da disciplina eclesiástica. Mas antes, como eu sempre faço, deixe-me contextualizá-los na carta. Nós já estamos no capítulo 5, já estamos caminhando bastante, mas há alguns aspectos que eu quero sempre relembrá-los, né? Como aquela vitrola quebrada, eu sempre vou repetir essas coisas para que vocês, quando olharem para mim e eu falar 1 Coríntios, vocês já sei, pastor, é isso. Né? Até que chateado comigo, mas se aprender a palavra de Deus, está valendo. Quais são os aspectos que eu quero que você inculque em sua mente? A primeira é que ela foi escrita pelo apóstolo Paulo durante a sua 3ª viagem missionária, certo? Provavelmente de Éfeso, cerca aí do ano 54 a 55 depois de Cristo, é o que os historiadores tendem
a pautar. Durante a terceira viagem, a nossa maior segurança e a data também, por conta de aspectos culturais que a gente percebe. E quando a gente estuda sobre a cidade de Corinto, nós vemos que ela é uma cidade bastante próspera, porque ela ficava entre dois portos. Ela fica numa espécie de uma península, ou seja, tem mar de um lado, mar de outro. Em vez das pessoas terem que pegar o barco e rodear toda a península, né, como diria o cearense, dar o rodeio aí, ele poderia simplesmente pegar o barco, tirar da água, passar por meio de Corinto e jogar no outro lado do porto. Então, economizaria muito a questão de deslocamento e gastos e preparação para enfrentar esse longo mar, né? Esse mar Nóspero, que era o mar Mediterrâneo daquela época, como era chamado, já que o Império Romano dominava aquela região. E isso fez com que a cidade se enriquecesse de forma econômica, de forma cultural e também na imoralidade. Porque o pluralismo, o politeísmo, as muitas culturas ali se fundindo, surgiu muita imoralidade. Dizem que lá havia um templo à deusa Afrodite, aquela da mitologia grega. E havia várias sacerdotisas que eram prostitutas cultuais, que ficavam ali, muitas vezes seminus, com o cabelo raspado, chamando as pessoas para prestarem culto a Afrodite por meio de orgias. A tal ponto que se você quisesse xingar alguém ou trazer uma marca de imoralidade, alguns historiadores vão dizer que se diziam, vamos corintianizar, eu chamava a pessoa de Coríntia. Cuidado, não é o Corinthians, o time de futebol, é o Corinthians da cidade, como marca de moralidade. Veja quão pesado é marcado aqui. Mas Paulo chegou ali durante a sua segunda viagem missionária. Foi a cidade mais distante que ele chegou a evangelizar até o presente momento. Foi a cidade de Corinto, vindo de Atenas por volta do ano 51, 52. A gente sabe disso porque Gálio, que era o próconsul da época, pelo que a gente olha, ele liderou essa cidade durante essa época. Então, em Atos 18, nós vamos ver que ele trabalhou por 1 ano e meio ali, pregando nas sinagogas, sendo rejeitado, depois indo para os gentios aceitando, se convertendo, e logo após alguns judeus também, se instaurando uma confusão entre os judeus. Paulo é levado perante o Sinédrio, perante Gálio, para ser julgado e avaliado. Gálio não quer saber, Paulo tem que sair fugido, e alguns irmãos que se converteram, como Sóstenes, que também assina essa carta, logo no verso 1, apanham ali dos outros judeus, porque o evangelho trouxe uma ruptura dentro da visão deles a respeito do Messias, né? Então, nós vemos que Corinto é uma cidade que nasceu um pouco nesse aspecto caótico. E esses irmãos tinham muitos desafios para tratar, de forma que a escrita dessa carta foi movida por Paulo para poder tratar de temas, principalmente trazendo essa piedade prática. Então ele vai tratar sobre questões de divisões, que foi o que nós vimos até o capítulo 4, sobre questões de sexualidade, que vamos aí até o capítulo 7, e outros temas que nós vamos vendo. Então, dentro da divisão do livro, nós vimos do capítulo 1 ao capítulo 4 o problema de desunião na igreja, onde as pessoas queriam eleger placas ou certas pessoas ou certas linhagens para dizer que eram os verdadeiros, os puros ou os melhores. E agora nós estamos entrando num problema da imoralidade na igreja, que vai do capítulo 5 até o final do capítulo 6. Capítulo 7 vai tratar sobre o casamento da igreja, que também pode estar em algum nível associado com isso. Ok? Então, explicado todas essas questões, vamos ao texto finalmente, né? Disciplina eclesiástica. O primeiro ponto que eu gostaria que os irmãos observassem a respeito disso é que a disciplina serve como meio de salvação. Isso pode nos chocar, mas ao observar o texto, nós podemos perceber essa verdade sendo trazida pelo apóstolo Paulo. Veja só o que ele vai dizer nos primeiros versos, 1 e 2. Ouve-se por aí que entre vocês existe imoralidade. Imoralidade tal como não existisse nem mesmo entre os gentios. Isto é, que alguém se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. E vocês andam cheios de orgulho, quando deviam ter lamentado e tirado do meio de vocês quem fez uma coisa dessas. Então Paulo começa com uma informação chocante.
Um jovem está dormindo com a mulher do seu pai. Há discussões. Foi a mãe? Não foi a mãe? Era a madrasta? Nós não sabemos. Textualmente não há elementos para concluir. Ao que parece era a madrasta, né? Porque ele não usou a palavra mãe. Mas não tem como ter total certeza. O fato é que é algo muito escandaloso, até mesmo para as práticas de Corinto, que tinha aquelas prostitutas cultuais, como eu citei, no templo de Afrodite. Isso era muito marcante. Isso vai de encontro com princípios claros que eram ensinados no Antigo Testamento. Se nós formos em Levítico, capítulo 18, o verso 7 e 8, nós vamos ver a seguinte exortação na lei mosaica. O livro de Levíticos traz a lei ao povo judeu, que deveria ser observada. Quando trata da temática da sexualidade, nesse caso específico, ela vai dizer assim, você quer botar na passagem. 18, 7, 8, diz assim: não descobrirás a nudez de teu pai e de tua mãe, era tua mãe, não lhe descobrirás a nudez. Não descobrirás a nudez da mulher de teu pai, é nudez de teu pai, mostrando que ao povo não é dado esse tipo de intimidade. Esse descobrir a nudez vai muito além do que apenas ver a pessoa desnuda, certo? Vai trazer essa conotação realmente de relações sexuais. Não se pode fazer isso. Isso é abominável ao Senhor. Não é aceitável. Mas o que estava acontecendo em Corinto? Havia um rapaz que estava se envolvendo ali, e os coríntios, em vez de expulsar esse rapaz, exortá-lo, dizer: não pode isso, ou você não pode andar conosco, professar ser cristão e ter esse tipo de prática, não faz sentido. Não, eles estavam permitindo tê-lo dentro da comunidade e se achavam orgulhosos por conta disso, pensando que isso era uma forma de demonstrar amor. E o apóstolo Paulo vai mostrar que não, que isso é um problema, que isso é um pecado. A igreja estava em pecado por permitir que o irmão em pecado continuasse naquela prática e estivesse tudo bem. Ele continua no versículo 3: eu, na verdade, ainda que fisicamente ausente, mas presente em espírito, já sentenciei. Veja que palavra forte, bastante ênfase aqui, como se estivesse presente o autor de tal infâmia. Então Paulo corrige duramente esses irmãos. Meus irmãos, eu, mesmo que não esteja aí presente agora, por meio dessa carta aqui, me apresento, de forma espiritual, por assim dizer, uma sentença que nós temos que tirar este homem que está se envolvendo dessa forma. E ele continua com palavras fortes no verso 4: em nome do nosso Senhor Jesus, reunidos vocês e o meu espírito, com o poder de Jesus, nosso Senhor, que esse tal seja entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Paulo, sem pestanejar, traz uma sentença forte e severa sobre essa questão, que não pode ser tolerada e mantida, que tem que ser feita para o bem daquele homem. Talvez isso nos choque, porque no primeiro momento nós possamos pensar para o bem da igreja. E sim, também é para o bem da igreja. Mas se você reparar o verso 5, o propósito de expulsá-lo aqui é para a salvação dele. Veja só o que ele diz: que esse tal seja entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. E aqui esse dia do Senhor remete a essa esperança do julgamento final. Então o motivo de rejeitar irmãos que querem continuar no caminho da impiedade sem um arrependimento real é para que eles sejam salvos. Isso é marcante, né? Uma linguagem extremamente forte diante do texto, e no final
esse aspecto de esperança, o que traz para nós que o motivo de praticar a disciplina eclesiástica é um ato de amar a Deus e amar o próximo, inclusive aquele que cometeu o pecado. Isso é uma novidade que às vezes a gente não percebe, porque geralmente quando a gente pensa em disciplina, exortação, em carão, a imagem que a gente tem é daquela pessoa do chicote, né? Só para bater, para criticar, apontar no dedo na cara. Mas não é esse o propósito. O propósito é a restauração. Quando ele diz entregue a Satanás para a destruição da carne, não é a ideia de você querer que aquela pessoa morra, né? Não, que ele vá para o quinto dos infernos. Não. Mas é para que ele possa aprender por meio do sofrimento que ele precisa de Deus. E ele possa voltar para os caminhos de Deus e ser acolhido. Tanto que essa esperança que aparece em 2 Coríntios 5, do 5 ao 11. Veja só o que diz essa passagem. 2 Coríntios, capítulo 2, a próxima carta que o apóstolo Paulo escreveu a esses mesmos irmãos, né? Capítulo 2, do 5 ao 11. Diz assim: ora, foi o próprio Deus... Perdão, estou no capítulo 5, capítulo 2. Ok. Ora, se alguém causou tristeza, não fez apenas a mim, mas para que eu não seja demasiadamente áspero, digo que, em parte a todos vós, basta-lhe a punição pela maioria, de modo que deveis, pelo contrário, perdoar-lhe e confortá-lo, para que não seja o mesmo consumido por excessiva tristeza. Pelo que vos rogo que confirmeis para com ele o vosso amor. Confirmem para ele o vosso amor. A quem perdoais alguma coisa, também eu perdoo, porque de fato o que tenho perdoado, se alguma coisa tenho perdoado, por causa de vós o fiz na presença de Cristo, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhes ignoramos os desígnios. O que essa passagem, que também é um pouco complicada, aparenta mostrar? Que esse jovem que foi rejeitado aqui, e que foi aplicada a disciplina eclesiástica, se arrependeu dos seus erros e estava buscando a reconciliação. E esses irmãos estavam tendo dificuldade em perdoá-lo. Mas Paulo encoraja: não, meus irmãos, podem o perdoar. Eu dou o meu aval para o perdão e trazê-lo, porque não convém bem torturá-lo em tristeza e deixando que Satanás se aproveite desse momento para o estraçalhar. Isso aqui é muito importante, porque uma marca de uma igreja saudável é ela crescer, mas também é ela diminuir. À medida em que vamos nos reunindo e vivendo no Evangelho, é comum que irmãos percam a mão a respeito do Evangelho e errem o caminho e se movam daquilo de tal forma, cauterizados, que não queiram voltar atrás. E a esses irmãos é importante nós praticarmos a disciplina eclesiástica, mostrá-los: você está errado, você precisa se arrepender. Vai ser os processos que Jesus vai ensinar em Mateus 18, vamos já para lá. Se quiser já pode mover sua Bíblia para lá, Mateus 18. Mas o grande motivo disso é o resgate do irmão, é amá-lo. Então, quando irmãos nossos pecar, nós devemos ser duros na questão de condenar o pecado, mas amorosos no desejo de restituí-los. É o que o próprio Jesus ensinou em Mateus 18. Vamos lá, Mateus 18, do 15 ao 20. Veja só o que ele diz. Mateus 18, 15 ao 20. O Senhor Jesus fala assim: se teu irmão pecar, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. O propósito de conversar com o irmão a respeito do pecado que ele cometeu é qual? Ganhá-lo. Por que eu estou tentando ganhá-lo? Porque se ele pecou, porque se ele está em rebeldia, eu estou perdendo ele. Ele está entregue a Satanás. Lembra o contexto que a gente viu em Corinto? Está perdido, está fora da comunhão.
então tenho que ir exortá-lo, não porque eu vou bater nele e dizer, tu está errado, cabra safado. Não é isso. A ideia é restituí-lo, ganhá-lo de volta. E ele continua, verso 16: se porém não te ouvir, torna ainda contigo 1 ou 2 pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra se estabeleça. Ou seja, não, discordo de ti, você está errado. Aí vou buscar irmãos mais experientes, sábios, piedosos, para averiguar este caso. Busca esse conselho e eles ajudam nessa questão em estabelecer a palavra. E se ele não os atender, diz-o à igreja. E se recusar ainda ouvir a igreja, considera-o como gentil e publicano. Em verdade vos digo que tudo que ligaste na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligares na terra terá sido desligado no céu. Em verdade também vos digo que, se 2 dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa, porventura pedirem, ser-lhe-ás concedido por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Interessante. A gente usa muito essa palavra para reunião na igreja, né? Mas perceba que essa reunião aqui é para a exclusão de alguém do meio, para tratar como gentil, alguém que não faz parte do povo de Deus. Por isso essa linguagem de desligar a chave na terra e no céu, mostrando que a igreja, dentro da sua administração, ela produz um aspecto de julgamento para aqueles que estão dentro, para avaliar se as pessoas são realmente convertidas, piedosas, estão buscando a Deus ou não. É uma ferramenta que Deus nos conferiu e que devemos usar. Quando recusarmos, para entender, você não está no caminho do cristão. E quando ela se arrepender, aí sim podemos ganhá-la e trazê-la de volta. Por isso essa linguagem de ligar e desligar, de ganhar o irmão, de entregar a Satanás para que ele seja salvo no dia do Senhor. Então o objetivo de uma disciplina eclesiástica é servir como meio de salvação. Quando nós repreendemos um irmão e somos movidos por Deus a fazer isso, isso deve ser movido por um ato de amor. Entende? E é importante que sejam os irmãos próximos, né? Por isso que a linguagem de Jesus é assim: você vê o seu irmão, mostra que você é próximo a ele e tem comunhão. Isso aqui é interessante, porque evita a fofoca na igreja. Então muitas vezes o que acontece? O irmão cometeu um erro, está em pecado e tal, aí o irmão chega para o pastor, né? Pastor, fulaninho de tal está de tal forma, vai lá falar com ele. Ok? Mas se você ouviu fazendo isso, é importante que você vá, até porque você é o mais próximo dele, não é? Nem sempre o pastor vai ser tão próximo como o outro irmão que é mais próximo e pode lhe ajudar nesse processo. Não precisa fazer toda essa cadeia e espalhar os feitos do irmão para outras pessoas, sendo que você poderia já tratar num tratamento mais íntimo. Isso é difícil, porque cobra de nós um amor real. Amar ao ponto de criticar. É aquelas frases, né? O amigo não é aquele que aplaude tudo que eu faço, mas é aquele que fala a verdade quando eu erro. E é difícil encontrarmos pessoas assim. E precisamos ser pessoas assim uns para com os outros. Não por raiva, mas por amor. Com o objetivo de restaurar, de estender a mão, de estar disposto a trazê-lo de volta à comunhão. Então esse é o primeiro aspecto desses 5 versículos. Há muitas coisas para investigar, mas o nosso tempo não vai ser possível fazer toda essa exegese, certo? Então eu vou para o segundo ponto, que é a disciplina como meio de santificação. É o segundo ponto que nós podemos observar do verso 6 ao verso 8 dessa passagem. Diz assim a palavra de Deus: não é bom esse orgulho que vocês têm. Por acaso vocês não sabem que um pouco de fermento leveda toda a massa? Joguem fora o velho fermento, para que vocês sejam nova massa, como de fato já são, sem fermento. Então Paulo entra em uma analogia para tratar da igreja, né? Ele começa a falar de fermento e pão e massa. O que ele está querendo fazer aqui? Está usando um termo, um ditado tipicamente judaico, para mostrar que o pecado do orgulho deles, que a manutenção de pecados no meio da igreja, vai gerar uma massa
levedada, uma massa imprópria para o serviço a Deus. Aqui é uma alusão à Páscoa, onde na cultura judaica, quando foi estabelecido ali na saída do Êxodo, o pão ele deveria ser o pão asmo, o pão sem fermento, porque era mostrado feito para Deus e feito às pressas, mostrando toda a simbologia da saída. Então ele está brincando com essa linguagem para mostrar que se você permite que esse pecado esteja dentro da igreja, logo após toda a igreja estará imprópria, vai se tornar uma sinagoga de Satanás, como o próprio Senhor Jesus vai dizer em Apocalipse, criticando algumas igrejas que estavam se associando a isso e saindo do caminho da devoção. Isso aqui é muito importante, porque isso não está tratando diretamente a questões de confissão de fé, percebe? Envolve, óbvio que envolve, mas muito mais do que isso, piedade prática. E é por isso que existem pessoas que se frustram com as grandes tradições cristãs. Então conheço história de pessoas que foram para uma igreja, não vou para essa igreja aqui que é uma igreja reformada, mas daí depois saíram, se desviaram totalmente, decepcionados, porque descobriram que a igreja não era perfeita. E porque aquela igreja, apesar da sua confissão de fé ser bem bíblica, por assim dizer, em sua prática era coberta de impiedades. E isso é um problema. Dessa igreja eu descobri depois que o pastor tinha se envolvido em adultério. Para vocês verem o nível do pecado que estava ali no meio. Então percebam que ser um cristão envolve conhecer a nossa fé, professá-la, mas também vivê-la. E essa é a atenção que o apóstolo Paulo está fazendo aqui. Vamos lá ver um pouco a respeito dessa prática da Páscoa em Êxodo 12. Êxodo 12, do 14 ao 20. Hoje eu estou fazendo vocês exercitar bastante a Bíblia, né? Porque o apóstolo Paulo cita bastante o Antigo Testamento e o usa como base para o seu sermão e as suas cartas. Então, vou convidá-los a caminhar também e ver um pouco mais da complexidade desse caso, ok? Vamos lá. Êxodo 12, certo? Que é a instrução sobre a Páscoa, mas vamos ler do 14 ao 20. Diz assim: esse dia vos será por memorial, e o celebrareis com solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. 7 dias comereis pães asmos. Logo ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, pois qualquer que comer coisa levedada, desde o primeiro dia até o 7º dia, essa pessoa será eliminada de Israel. Veja que forte. Ao primeiro dia haverá para vós outros santa assembleia. Também ao 7º dia tereis santa assembleia. Nenhuma obra se fará nele, exceto o que diz respeito ao comer. Somente isso podereis fazer. Guardais, pois, as festas dos pães asmos, porque nesse mesmo dia tirei vossas hostes da terra do Egito. Portanto, guardareis este dia nas vossas gerações por estatutos perpétuos. Desde o dia 14 do primeiro do mês, à tarde, comereis pães asmos, até a tarde do dia 21 do mesmo mês. Por 7 dias, não se ache nenhum fermento nas vossas casas, porque qualquer que comer do pão levedado será o quê? Eliminado da congregação de Israel. Tanto o peregrino como o natural da terra. Nenhuma coisa levedada comereis. Repetindo várias vezes, martelando a informação, né? Em todas as vossas habitações comereis pães asmos. Veja que linguagem forte. E por que Deus faz isso? Paulo explica no final do verso 7. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi sacrificado. A linguagem do Cordeiro que surge na narrativa do Êxodo, o Cordeiro Pascual, foi passado nos umbrais da porta para que as pessoas não morressem na punição de Deus, do anjo que viria, né, ceifando as vidas ali, dos primogênitos, é a linguagem do que Cristo fez por nós, essa purificação, e que deveria ser demonstrada por meio desse pão sem fermento. E Paulo usa então dessa linguagem, que já foi usada em outra carta, como Gálatas 5, o próprio Cristo fala a respeito do fermento dos fariseus, que é algo que os discípulos deles devem se guardar. É usada então essa linguagem do fermento para mostrar
essa santificação, essa purificação que a disciplina tem como meio de gerar em nós. Porque se nós tolerarmos o pecado em nosso meio, nós vamos estar andando em um orgulho pecaminoso contra Deus. É o próprio Deus que vai estar sendo desonrado. É o próprio sacrifício do Cordeiro que estará sendo tratado com banalidade. E é por isso que a punição aqui no Êxodo era tão severa. Era a eliminação de Israel. E por isso que a punição na igreja também é severa, que é a eliminação no meio do povo de Deus, a igreja. E ele continua no verso 8. Por isso, celebremos a festa não com velho fermento, nem com o fermento do mal e da maldade, mas com o pão sem fermento, o pão da sinceridade e da verdade. É o que ele esteve ensinando a respeito da igreja ao longo da carta. Em Corinto mesmo, essa primeira carta de Paulo a Corinto, volte para o capítulo 1, verso 2. Veja só o que ele fala da igreja. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos em todos os lugares, os que em todos os lugares invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor dele e Senhor nosso. Vá para o capítulo 3, 16 e 17. Não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. Essa é a linguagem. É uma linguagem de santidade, de pureza, de dedicação a Deus. É por isso que a gente não pode permitir o pecado no nosso meio. Porque nós não somos um clube social, uma comunidade de amigos que se gostam, que se amam e por isso se reúnem. É algo muito mais profundo. É ser santuário de Deus. Estamos aqui para cultuá-lo, para amá-lo. E sim, ter comunhão, desenvolver amizades, desenvolver gostos em comuns, alegrias, risos, né? E partilharmos as tristezas e das lutas. Mas para ter comunhão real, diante de Deus, em santidade. É assim que a igreja é caracterizada. E esse é o nosso chamado. E é por isso que a disciplina é um meio de santificação. Por fim, vamos ao terceiro ponto. Creio que eu vou conseguir expor todo o capítulo 5. Claro, de uma forma mais passada, não é? Mas de uma forma que seja possível os irmãos estarem acompanhando, assim espero, os pontos e os tópicos da mensagem do apóstolo Paulo. Por fim, temos o terceiro aspecto da disciplina. O primeiro é disciplina como meio de salvação. O segundo, disciplina como meio de santificação. E por fim, disciplina como meio de identificação. Ou seja, saber quem nós somos. Veja os últimos versos, do 9 ao 13. Perdão. Ao 13. Eu que errei aqui na classificação. Ao 13. Diz assim: na outra carta, já escrevi a vocês que não se associem com os impuros. Refiro-me com isto, não propriamente aos impuros deste mundo, aos avarentos, ladrões ou idólatras, pois neste caso, vocês teriam que sair do mundo. E aqui, nós vemos o apóstolo citando uma outra carta que ele tinha escrito aos Coríntios. E aí surge uma curiosidade, né? Se esse é o primeiro aos Coríntios e ele escreveu uma carta antes, cadê essa carta? Cadê a zero aos Coríntios, por assim dizer, né? E a resposta é que nós não a temos. E por quê? Nós perdemos, né? A igreja falhou na preservação da palavra de Deus? Não, ela não falhou. O que acontece é que essa carta não era inspirada. Era apenas orientações. Como era comum se escrever cartas, e até hoje é comum se escrever livros, tratados, né, mensagens para orientar a igreja. Mas a ideia é que nenhum deles é inspirado, diferente dessa carta que o apóstolo Paulo está escrevendo, porque são orientações basilares para a igreja como um todo, que servem para além de apenas a igreja que estava em Corinto, mas para todos nós, certo? Por isso que nós não temos essa carta. E aqui ele vai citando o assunto dessa antiga carta que ele escreveu, que nós não temos hoje, né? Já escrevi a vocês que não se associem com os impuros. E ele refere-se a isso, não se aplicando à relação com o mundo afora, com os impuros, os avarentos, os ladrões, os idólatras que há no mundo afora. Porque se isso fosse verdade, nós teríamos que sair do mundo, né?
ir embora, formar uma comunidade aqui só crentes. Isso aqui é interessante, porque dentro da nossa cultura cristã, às vezes nós queremos nos prender e criar uma tradição cristã boa para a nossa sociedade, ou até para nós, para os nossos filhos, né? Para a nossa vida comum, e queremos criar uma bolha, uma espécie de selo gospel para nós consumirmos. Então, se eu vou usar uma blusa, tem que ser uma blusa cristã, uma calça cristã, um instrumento cristão, um estilo musical cristão, né? Um espaço cristão. E isso não existe na realidade, separação entre sagrado e profano. Na realidade, nós atuamos no mundo como luz, como sal, interagimos com essas pessoas em busca de resgatá-las para Cristo e viver para a glória de Cristo. Então a ênfase aqui dessa não associação não está falando com a nossa relação com o mundo, porque somos chamados para ser luz e sal do mundo. Seria uma contradição. Então qual é o aspecto? Ele explica no verso 11. Ele diz assim: mas, ou seja, o contraste, não é esse aspecto de vocês saírem do mundo ou não terem relações, comunhões, amizades ou desenvolvimentos de relações com o mundo, mas é outra coisa. Agora escreva a vocês que não se associem com quem, dizendo-se irmão, for avarento, devasso, idólatra, maldizente, bêbado ou ladrão. Todos esses aspectos tirados da lei do Antigo Testamento, em Deuteronômio. A gente não vai ver todos, porque senão seria bem cansativo. Mas se quiser, depois eu mando aqui o meu esboço e vocês podem ver as citações que eu coloquei aqui, certo? Então Paulo traz uma diretriz para nós avaliarmos como é que está o nosso coração dentro da igreja, como é que está o coração e as atitudes dos nossos irmãos e a nossa dentro da igreja. A não associação aqui, a não manutenção da comunhão, e aqui essa koinonia vai ser expressamente mostrada na questão da ceia, que o apóstolo Paulo vai tratar mais adiante, do capítulo 10, 11, é que nós não devemos andar com pessoas que professam uma fé, mas a sua prática não é condizente com o Evangelho. E quais são as práticas que não condiz com o Evangelho? São essas 6 demonstradas aqui. A primeira é a devassidão, que é justamente esse envolvimento com a imoralidade. A pessoa que não possui a instrução correta ou a prática correta a respeito da sua intimidade. Deus nos fez seres sexuados. Possuímos sexos e impulsos sexuais, o libido e as nossas inclinações. Mas o motivo de termos essa natureza não significa que podemos vivê-la de qualquer forma. Na verdade, Deus, desde o começo, ensinou qual é o propósito da nossa natureza sexual, que é a união entre homem e mulher, a multiplicação e o cuidado, o domínio sobre o mundo. Essa vai ser a mensagem lá de Gênesis. Esse é o ambiente saudável onde nós desenvolvemos a nossa sexualidade e vivemos para a glória de Deus. Mas o devasso é aquele que quebra essa linguagem e cria várias outras narrativas, como a poligamia, como o adultério, como o caso desse jovem que estava se envolvendo com a mulher do seu pai. Veja quão severo e forte é isso, né? Provavelmente esse jovem era o único crente daquela igreja, daquela igreja não, né? Tinha mais crentes, daquela família, o único crente daquela família. E naquela família havia uma prática libertina muito forte e ele não via problema. Não, esse irmão não deve estar tendo comunhão, participando da comunhão, principalmente comunhão no nível da ceia, dessa koinonia mais forte. Então, não se associe com esse que se diz irmão, mas é um devasso. O outro aspecto é o avarento, aquele que é tão apegado à materialidade que não é capaz de amar o necessitado, aqueles que precisam, de doar, de auxiliar. É a crítica que o apóstolo Paulo faz na história da viúva pobre, que eu li um pouco atrás. Não é? Os ricos davam do que lhes sobrava, mas aquela mulher deu tudo. Então a avareza mostra um problema no coração do homem, um apego demais às coisas da terra, sem perceber a realidade celeste, que é a principal realidade que guia a nossa vida aqui na terra. A idolatria, ou seja, Deus é apenas mais um aspecto de busca de saídas para a minha vida. Então eu busco qualquer coisa que dá certo ou que me faz feliz.
Essa é a ideia da idolatria. O maldizente, aquele que está ali para falar mal dos outros, não quer o bem, só quer causar o caos, ver o circo pegar fogo, como a gente diz, né? Só lembrar do Coringa aí, um personagem icônico da cultura pop. Essa é a ideia do maldizente, aquele que deseja o mal. E do bêbado, que é o viciado, que é aquele entregue aos vícios, é aquele que não se importa com o bem dos outros e vive uma vida destrutiva para si e para o próximo. É óbvio, quando ele cita aqui os bêbados, ele não está tratando de toda a questão social, do vício em alcoolismo, ou se é errado ou não consumir bebida alcoólica. O problema é o vício e a vida entrega para isso é um pecado que precisa ser tratado. E quem tem esse problema de vício vai ter que lutar e precisar de apoio, e nós devemos apoiá-lo. Mas o problema é ver isso como uma prática normal e comum. Isso jamais pode ser normalizado. E por fim, o ladrão, aquele que quer passar a perna nos outros em prol do benefício próprio. Está muito ligado com o avarento também. Então, essas são características que nós podemos usar para avaliar o nosso coração. Pois nós vamos ter essas tendências em algum nível, de querer pegar o lugar de alguém ou algo de alguém, de querer amaldiçoar uma pessoa, ter raiva daquela pessoa, de querer buscar caminhos mais fáceis ou confortáveis para a nossa vida espiritual, de querer buscar satisfazer os nossos impulsos sexuais de qualquer forma, de querer segurar as coisas para nós e não ajudar aquele que necessita. E ele continua, nem mesmo comam com alguém assim, mostrando a indicação da ceia que vai ser desenvolvido mais à frente. Não tenham esse tipo de comunhão. Ele não pode estar adorando a Deus junto com vocês, porque a vida dele não adora a Deus. Essa é a ideia. A adoração a Deus não é simplesmente um ato litúrgico no sentido de uma fórmula que a gente adotou, né? Então, qual é a nossa fórmula aqui da nossa igreja? Chegamos aqui 6h30, vem o dirigente aqui à frente, faz uma breve oração, abre a palavra de Deus, lê, convida os irmãos, fiquem em pé. E aí o irmão vai tocar o violão, a gente canta, depois sentamos, lê mais palavra, ora, canta, recolhe as ofertas. Isso é a nossa liturgia, é o nosso padrão de se fazer as coisas e é agradável, santo a Deus. Mas a adoração vai para muito além do que isso, envolve a piedade prática. Por isso que ele diz, se alguém se diz irmão, e se for dessas formas que eu estou descrevendo, vocês não devem nem mesmo comer com alguém assim. Ele não deve participar deste momento, porque ele vai estar sendo o fermento que vai levar toda a massa, gerar um orgulho e gerar uma falsa santidade, uma falsa adoração a Deus, que vai ser rejeitada pelo próprio Deus. Percebe o perigo? Se a gente aceitar o pecado do nosso meio. Pois, com que direito haveria eu de julgar os de fora? Então ele traz uma pergunta. Mas será que vocês não devem julgar os de dentro? Outra pergunta, né? E a ideia é o quê? Primeira pergunta, você dizer, olha, não sou eu que vou julgar o de fora. É Deus, cabe a ele vai ser o juiz. Mas os de dentro, cabe a nós uma responsabilidade da manutenção da nossa identidade. Por isso que a disciplina eclesiástica é uma ferramenta que Deus nos deu. E é o que ele fala no verso 13. Os de fora, Deus os julgará. Essa é a expectativa. Deus vai cuidar deles no final das contas. Mas nós, qual é a expectativa que nos cabe? Expulsem o malfeitor do meio de vocês. Não permita que o pecado cresça no meio de vocês. Por vocês foram chamados para ser santo. E essa foi a nossa exposição de hoje, irmãos. Pouco corrida, eu sei, né? São muitos versos, mas geralmente é o número de porção que eu trago. E eu queria trazer algumas aplicações aqui que eu tenho mediante esse texto e mediante essa temática. Vimos aqui, até aqui que a disciplina eclesiástica ela tem um propósito de salvar aquele que está no pecado, né? Cometendo o pecado e não quer se arrepender. Tem um propósito de santificar a igreja, de purificar a igreja, deixá-la pura. E que também tem a ideia de manter a nossa identidade. Não somente na questão da confissão da nossa fé, mas também uma confissão da nossa prática, que é um elemento importantíssimo e que muitas vezes é ignorado, porque nós gostamos muito dos rótulos, né? Somos igreja tal, mas muito mais além do que um mero rótulo. É uma prática piedosa também que nós somos chamados a viver, ok? Vamos às aplicações. Saber, sentir e fazer, mediante o que foi dito aqui. O que nós devemos sair daqui sabendo, tendo convicção
sentindo como o nosso coração trabalha mediante esse texto pesadíssimo que nós lemos e tratamos hoje, e também o que as nossas mãos devem se mover e praticar mediante o que foi dito. Primeiro, saber. A disciplina é conferida por Deus para a manutenção de nossa santidade. Isso ficou bem óbvio, né? Deus nos deu a disciplina eclesiástica para que a nossa santidade, a santidade da nossa igreja, possa ser mantida. E é por isso que nós devemos praticá-la e é por isso que nós devemos observá-la. Tem uma história interessante a respeito de João Calvino, que é um irmão da história da igreja bem querido por nós, e quando ele foi escrever sobre a igreja, ele falou que perfis que marcavam a igreja era a administração das ordenanças, o batismo, a ceia e a pregação da palavra de Deus. Isso foi a primeira coisa que ele respondeu de prontidão. Mas logo após, continuando seus estudos, ele adicionou uma terceira cláusula, que é justamente a disciplina eclesiástica. Porque ele viu que somente com a pregação e somente com a liturgia prática nossa, não se mantém a santidade na igreja. Muitas vezes é importante ter a disciplina para aqueles que se endurecem mediante o pecado e não querem mudar as suas atitudes de forma alguma. Então é isso que nós devemos saber. É uma bênção de Deus para a manutenção da nossa santidade. Isso é a disciplina. O que nós devemos sentir? Devemos ter nosso amor dedicado à piedade e à confissão de nossa fé. É isso que o nosso coração deve se inclinar mediante aqui. Isso aqui eu espero que vocês saiam tremendo um pouquinho pensando, meu Deus, será que eu em algum nível estou tendo esse tipo de prática, né? Porque o nosso amor tem que se dedicar a uma piedade real, uma confissão de fé a Deus real, certo? Ser robusto no conhecimento a respeito de Deus, mas também ser vibrantes em nossa prática de fé, na piedade, no dia a dia. Esse é o chamado e o grande alerta que essa passagem nos traz para os nossos sentimentos, para as nossas afeições. Eu quero compartilhar também uma história de uma irmã que eu conheci, que ela se envolveu num namoro com alguém que não era cristão. Ela acabou namorando um rapaz que não era cristão, foi exortado pela família, pela igreja, por todos, e não queria terminar o namoro, e foi disciplinada, saiu da igreja. Mas logo depois Deus foi atuando no coração dela, né, até mesmo sonhos, ela tinha sonhos terríveis, como indo para o inferno, coisas assim do tipo. E ela percebeu que ela estava errada e ela se arrependeu. E aí depois buscou a igreja para a restauração da sua fé e da piedade. E ela foi super bem recebida, né, assim, muito amada, abraçada, beijada. Então veja a nossa prática em receber aqueles que pecam e retornam até nós. Devemos ter esse amor, né? Então foi um ato muito lindo que eu testemunhei e pude viver, né? E muito bom ver hoje essa irmã crescendo na fé, servindo a Deus com todo o empenho no coração. E é isso que deve ser o nosso coração, dedicados a uma piedade e confissão de nossa fé. Por fim, a prática. Praticar a disciplina e nos avaliar é uma forma de amar a Deus e o próximo. Então, não pense que esse tema é um tema simplesmente para ficar dando chicotada nos irmãos, mas é principalmente uma forma de manter o nosso amor a Deus e de manter o nosso amor para o próximo, inclusive para aquele que foi disciplinado, certo? É um ato de amar. Isso fica bem claro no 5º verso que a gente acabou de ler em Corinto. Então, que esses desejos e essa perspectiva possa estar crescendo no nosso coração. Amém. Vamos orar. Senhor amado Deus, quero te agradecer por essa noite, pelo culto que estamos prestando a Ti e pelo momento que vamos nos encaminhar agora para a ceia, pela Tua mensagem que é forte, dura, profunda, que eu tentei expor na medida do possível e que traz um tema complicado, que é a disciplina. Nos ajuda a conseguir mastigar essa temática, fazer-a descer ao nosso coração, para vivermos em santidade e em coerência diante de Ti. Queremos Te pedir também pelos nossos queridos irmãos que, porventura, se aventuraram no pecado e se afastaram de nós, para que Tua graça possa os alcançar e os restaurar, Senhor, para que esse ato de estar longe de nós possa gerar um sofrimento, não por um sadomasoquismo da nossa parte, mas como uma dor que mostra que somente aos pés da cruz
é que a vida tem sentido, é que a vida tem coerência. Então visita esses queridos irmãos que saíram do nosso meio, que nos abandonaram, a fim de restaurá-los. E a nós que estamos aqui, dar-nos força e alerta para nos mantermos em santidades e compromissados com o chamado para a santidade, ao qual o Senhor nos deu. Afinal, somos igreja tua, salvos por ti, ó Cristo, restaurados e reunidos aqui para adorar o teu nome. Então, que essa seja a nossa vida, um culto vivido a ti, seja de forma coletiva, como estamos agora, seja em nosso ato privado, nas várias esferas da vida em que nós formos inseridos, trabalho, família, relacionamentos que desenvolvemos. Que tudo seja para a glória do teu santo nome, e que a santidade, a identidade e a salvação seja a marca na nossa busca e prática diária. É o que eu te peço. Em nome de Cristo Jesus. Amém.